Olá, bem-vindos a mais uma conversa. Hoje a gente vai entrar numa área meio particular, né? Vamos explorar em detalhe um material fonte específico, a Parapsicologia Proibida, do José M. Erro Aragon. O nosso foco vai ser total no que ele chama de influência sexual parapsicológica e, bom, nas práticas energéticas que, segundo o livro, dão base para isso. Exatamente. E olha, a proposta do livro é bem ousada, né? Ele descreve umas técnicas que supostamente permitem influenciar outras pessoas psiquicamente, principalmente na área sexual. Uhum. E ele conecta essa capacidade, assim, diretamente com a gestão da energia sexual. Então, o nosso objetivo aqui é tentar entender essa lógica interna como o texto apresenta isso tudo. Certo. Então vamos direto ao ponto nevrálgico que o livro joga logo de cara. A alegação central ali é que seria possível, usando meios parapsicológicos, despertar desejo, excitação sexual em outra pessoa. Isso. Instantaneamente e à distância. E o mais curioso, essa excitação seria sempre direcionada para quem está aplicando a técnica. Como é que o livro chama isso? Essa influência sexual? Então, no capítulo 3, ele define como uma ação parapsicológica mesmo, deliberada para despertar e atrair alguém sexualmente. A linguagem que ele usa é forte, viu? Ele chama de violação parapsicológica. Violação parapsicológica. Nossa! É, como se fosse um ato que força o sexo no nível psíquico, sabe? Que penetra a intimidade da pessoa na hora. A ideia é de uma imposição mental mesmo. A descrição é intensa, não deixa dúvida. E para a pessoa que recebe essa influência, como o livro descreve essa experiência? Do lado dela. Ah, essa parte é fascinante na descrição dele. O texto afirma que a pessoa-alvo sente como se alguém estivesse fisicamente acariciando ela, de forma voluptuosa, excitante. Fisicamente? Mesmo à distância, exato. E essa sensação é apresentada como algo agradável, estimulante e, o mais importante, inescapável. A pessoa não conseguiria, se livrar desse impacto psíquico. Inescapável, nossa. E a aplicação prática disso? O livro diz que pode ser feito em qualquer lugar, qualquer situação. Sim, sim. A versatilidade que ele descreve é surpreendente. O autor fala que pode ser feito a qualquer hora, em qualquer lugar. Num ônibus lotado, num bar, durante uma reunião de trabalho. Até vendo TV? Até mirando em alguém na TV ao vivo, ele diz. E que funciona com conhecidos ou desconhecidos, perto ou longe, e seria rápido. Poucos minutos de foco mental poderiam gerar efeitos por horas. E aí, né, é onde a coisa fica realmente interessante, voltando àquela ideia inicial. Exato. A fonte insiste que toda a excitação, todo desejo despertado aponta direto para o operador. Mesmo que a pessoa não veja, não conheça, a conexão psíquica faria essa ligação, é tipo um pilar do sistema dele, né? Com certeza. É um ponto fundamental. E para tentar sustentar isso, o livro dá um catálogo do que seriam as provas observáveis dessa influência. São reações físicas, comportamentais que, segundo o autor, entregariam um impacto psíquico. Ah, eu lembro de ler sobre isso. Que tipo de reações seriam essas? Eram bem específicas, né? Isso, bem específicas. O texto agrupa essas reações assim. Tem as físicas mais diretas. A pessoa, de repente, ajeita a roupa ou toca instintivamente a parte do corpo que está sendo tocada mentalmente, sabe? Tem reações no rosto também. Um ar repentino de preocupação, talvez incerteza, ou abaixar a cabeça, sacudir, coçar nervosamente o pescoço, a boca, o nariz, mexer no cabelo, ou até ofegar como se sentisse calor de repente. Além dessas mais óbvias, ele menciona comportamentos mais complexos também, não é? Sim, sim. Por exemplo, a pessoa pode começar a olhar em volta, nervosamente, como se procurasse de onde vem aquilo. Se o operador estiver ali perto e for localizado, o olhar da pessoa pode fixar nele com um interesse súbito, às vezes agindo com uma familiaridade que não existe, como se já conhecesse. Que estranho. E tem uma lista de outras reações que ele chama de imprevisíveis. Rir do nada, virar de repente, tropeçar, ter uns impulsos tipo comprar ou comer algo na hora,
acender um cigarro, falar sozinho, cantarolar, Nossa. apressar o passo, correr, mudar de direção do nada, balançar as pernas nervosamente ou parecer meio tonta de repente. É uma variedade impressionante de coisas. E qual a leitura que o livro faz dessa diversidade toda? Por que tantas reações diferentes? Então, se a gente conectar isso ao quadro geral, a fonte apresenta essas reações não só como prova da técnica, mas também como um termômetro do estado psicossexual da pessoa. Ah, entendi. Ou seja, o tipo e a intensidade da reação mostrariam um nível de repressão ou liberação sexual daquele indivíduo. Seria a manifestação externa do conflito ou da aceitação interna daquele estímulo psíquico que ela está recebendo. Entendi, faz sentido dentro da lógica que ele apresenta. É um sistema bem fechado nele mesmo, mas qual seria o motor disso? A técnica fundamental por trás dessa influência toda, segundo o autor. A chave, o que ele descreve como fundamental, é o toque parapsicológico. O mecanismo central que ele propõe é tocar mentalmente a pessoa-alvo. E isso não é só visualizar, é crucialmente sentir. Sentir. Como assim sentir o toque? O operador tem que imaginar que está movendo a mão em direção à pessoa, ou talvez trazendo a pessoa ou uma parte dela para perto, mentalmente. Mas o essencial mesmo é sentir a sensação tátil, como se estivesse realmente acariciando, beijando ou até penetrando. É preciso evocar ou até inventar os detalhes dessa sensação, operar mentalmente como se o toque físico estivesse acontecendo ali, ignorando barreiras como roupa ou distância. O texto diz que pode fazer de olho aberto ou fechado, com ou sem uma imagem visual clara. O sentir é que manda. Certo, o foco é na sensação tátil, mental. E como isso funciona se a pessoa está ali presente ou se ela está longe? Tem diferença? O livro diferencia sim. Com a pessoa presente, ele sugere que é melhor para os iniciantes para poderem checar as reações na hora. Ah, claro. A técnica seria acariciar mentalmente o corpo, focando nas áreas genitais para uma excitação mais rápida. E isso poderia ser feito olhando para a pessoa ou não, até disfarçadamente numa conversa. Ele até menciona que movimentos discretos com a mão podem ajudar a focar a intenção, mas não são essenciais. E sugere testes. Sugere pequenos testes, sim. Tipo, tocar mentalmente o nariz ou a boca da pessoa e ficar de olho para ver reações sutis. E a distância, como seria? Bom, a distância, a única diferença que ele aponta é não poder ver a reação na hora. O processo mental seria um mesmo. Sentir o toque no corpo nu da pessoa como se ela estivesse ali ou como se o operador estivesse lá com ela. Entendi. Dá para combinar com visualizações no que ele chama de lugar especial, que é um espaço mental que a pessoa constrói, mas o toque sentido continua sendo o principal, o elemento-chave. Além desse toque mental, que outros elementos o livro acha importantes para a técnica funcionar? Ele enfatiza muito dois: imaginação e insistência. A criatividade na hora de sentir essas carícias mentais é encorajada e a prática constante, sabe? Experimentar todo dia, persistir até pegar o jeito, isso é visto como fundamental. E a questão ética? Quer dizer, ele chama de violação parapsicológica. Como o livro lida com isso? Olha, de forma bem direta e, podemos dizer, pragmática dentro da lógica dele, o conselho é ignorar o que ele chama de hipocrisia moral. Ignorar. Na natureza, na sociedade. A fonte alega que nós humanos já vivemos sob múltiplas influências e não somos realmente livres. Então essa seria só mais uma ferramenta disponível. Há uma perspectiva que ignora completamente as convenções morais que a gente conhece, né? E que tipo de mentalidade a pessoa que pratica isso precisaria ter, segundo o texto? O livro sugere ver os corpos como fundamentalmente acessíveis, penetráveis. Adotar uma visão de que matéria, espaço e tempo são meio que ilusões. Isso facilitaria a ideia de trazer a pessoa para perto mentalmente, sentir a nudez dela, inventar posições, interações, tudo no plano mental como se fosse real. O texto também prevê um problema, que ele chama de resistência, que é quando a pessoa-alvo, em vez de se sentir atraída, demonstra medo, rejeição ou tenta se afastar física ou mentalmente. E quais seriam as causas dessa resistência na visão do autor? Por que alguém resistiria?
Ele lista várias coisas: a própria repressão sexual da pessoa, medos inconscientes, conflitos morais internos dela ou até uma percepção subliminar de que está sendo manipulada. Certo. E qual a solução que o livro dá para isso? Simplesmente parar? Não, muito pelo contrário. A recomendação principal é insistir. Insistir. Isso pode significar aumentar o tempo ou a força do toque mental. Ele sugere até uma tática curiosa: inverter os papéis na visualização. Imaginar a pessoa desesperadamente atraída, buscando o operador, enquanto o operador se mostra indiferente ou até rejeita. Nossa! Outras abordagens são pausar por uns dias e depois voltar, ou suavizar a abordagem mental no começo para acalmar a pessoa antes de intensificar de novo. E aí vem uma afirmação bem categórica do livro: toda resistência pode ser vencida com persistência. A lógica dele é que o poder está com quem opera a partir do tal lugar especial, do foco mental. Isso levanta questões importantes sobre a dinâmica de poder que ele descreve, né? Sem dúvida. E tem algum conselho adicional para evitar essa resistência já de cara? Tem sim, principalmente se a pessoa tem um interesse genuíno na outra. O texto sugere começar com delicadeza, aplicar a técnica de forma mais sutil quando estiver perto fisicamente, para a pessoa não ligar diretamente as sensações ao operador. Ah, entendi. E uma dica bem pragmática: se alguém perguntar se você acredita em poderes parapsicológicos, negar na hora, veementemente. Entendido. Agora, parece que tem uma ligação fundamental entre essas técnicas de influência e outras práticas sexuais que o livro descreve, né? Especialmente no capítulo 8. Como essas partes se conectam? Essa conexão é o coração do sistema que o Aragon propõe. As práticas do capítulo 8 são apresentadas como a fonte de energia que potencializa todas as habilidades parapsicológicas do livro, incluindo, e especialmente, a influência sexual lá do capítulo 3. Ah, então é a base de tudo. Exato. Sem essa base energética, as técnicas teriam pouco ou nenhum poder, pelo menos segundo a fonte. Entendi. Então, antes de tentar influenciar alguém, a pessoa precisaria cultivar uma energia específica dentro dela. E qual é a base dessa cultivação de energia? Lembro que a visão sobre o orgasmo é central nisso e bastante radical. Extremamente negativa, de fato. O orgasmo é descrito no livro como uma perda terrível de energia, algo que causa deterioração física, principalmente do cérebro. Do cérebro. Sim, é chamado de castração, origem de doenças, de fraquezas, uma ilusão de prazer, seguida de vazio, destruidor do amor verdadeiro e até um suicídio físico e espiritual. A masturbação é vista como a pior forma de perda e mesmo as emissões noturnas são consideradas prejudiciais. É uma condenação total mesmo. Qual seria então a prática que ele propõe no lugar disso? Um conceito-chave é abstinência orgástica. E aqui é fundamental entender. O livro não prega abstinência sexual total, tá? Ele prega evitar o orgasmo e a ejaculação no caso dos homens. O sexo em si não é proibido, só o clímax com a perda dos fluidos. E qual o objetivo dessa abstinência de orgasmo? Por que evitar só o clímax? O objetivo é conservar a energia seminal ou a energia sexual feminina equivalente, embora o texto foque mais no masculino. A fonte alega que essa energia, quando é retida, se transforma e nutre o corpo e a mente, especialmente o cérebro. Ah, volta à questão do cérebro. Exato. O autor é bem taxativo. Sem essa conservação, nenhuma realização espiritual ou parapsicológica importante seria possível. Ele até sugere uma implementação gradual, ir diminuindo a frequência de orgasmos, uma vez por semana, depois a cada 15 dias, por mês, até chegar a níveis bem baixos, tipo 1 a cada 40 a 60 dias, ou, idealmente, 0 na maturidade. E como alguém conseguiria controlar isso, impedir o orgasmo? O livro explica? Explica sim, através do que ele chama de autoinfluência psíquica, ou seja, usar comandos mentais para reter a ejaculação. E, curiosamente, ele diz que o uso das próprias técnicas parapsicológicas, como a influência sexual mental
ou visualizações bem intensas ajudaria a gastar ou transmutar essa energia sexual acumulada. Ah, então usar energia para outra coisa. Isso, direcionando ela para fins psíquicos e evitando a descarga física. E é nesse contexto que entra a prática do Maituna, que você mencionou. Exatamente. Maituna é descrito como a relação sexual em si, hétero ou homossexual segundo o texto, realizada de forma normal, com carícias, penetração, tudo, mas sem chegar ao orgasmo. Os parceiros precisam se separar antes do clímax. É apresentado como um ato sagrado, uma troca de energia. Que tipo de interações são permitidas dentro desse Maituna que ele descreve? Pode tudo menos o final. Basicamente, sim. Praticamente todas as formas de intimidade e jogos sexuais são permitidas e até encorajadas. Beijos, abraços, carícias intensas, sexo oral, a penetração. A única proibição é mesmo o orgasmo com perda de energia. E qual o objetivo disso? O objetivo declarado é intensificar as emanações sexuais, promover uma troca de fluidos sutis entre os parceiros, reduzir a chance de orgasmos involuntários, como as poluições noturnas, cultivar a energia sexual e atingir um estado de êxtase e felicidade que, segundo ele, seria muito superior e mais duradouro que aquele choque breve do orgasmo. Ele chama o orgasmo de pequena morte, né? Exato, ele usa esse termo pejorativo, pequena morte. E o livro fala de variações dessa prática? Fala assim, diz que pode ser feita diariamente ou só de vez em quando, pode durar longos períodos, pode acontecer até sem penetração, focando só nas carícias e na proximidade íntima, e tem uma variação interessante. Pode ser praticada mentalmente com um parceiro imaginário ou real, mas que está ausente sendo visualizado intensamente. E o que é mais importante assim ter em mente sobre essas técnicas, de acordo com a fonte, são alguns pontos-chave que se conectam. Primeiro, essa ideia da reparação cerebral. Lembra? Sim, que a energia seminal seria energia cerebral. Isso. O texto faz essa equivalência direta. Energia seminal igual energia cerebral. Orgasmos esgotariam o cérebro, a abstinência orgástica, ao contrário, permitiria que essa energia subisse e reparasse, desenvolvesse o cérebro, despertando áreas e potencialidades que estão adormecidas. É aqui que está a chave para os poderes parapsicológicos, segundo ele. Isso explica a ligação direta com as habilidades psíquicas que ele descreve antes. E essa prática pode ser começada sozinho ou precisa de um parceiro para fazer Maituna? Pode começar solteiro, sim. O autor afirma isso. Diz que o parceiro ideal para o Maituna poderia surgir naturalmente, como resultado da prática, ou até ser atraído usando as próprias técnicas de autoinfluência. Interessante. E ele argumenta que o ambiente moderno, cheio de desafios e tentações, é na verdade um ótimo campo de treinamento para isso. Idade ou orientação sexual não seriam barreiras. E ele insiste que essa experimentação pessoal é essencial, que não tem regra rígida. E quais seriam os efeitos iniciais que a pessoa sentiria ao começar essa prática? Bom, ele fala de sensações de plenitude, bem-estar, um aumento geral de energia. Mas o livro alerta para possíveis efeitos colaterais passageiros, tipo tontura, sonolência, dores de cabeça. Ah, é por quê? Ele atribui isso ao cérebro se ajustando, começando a usar essa energia extra que antes era desperdiçada no orgasmo. E tem também umas recomendações de dieta bem específicas, né? Alho, cebola e pimenta são fortemente desaconselhados. Ele diz que são nocivos porque excitam demais sexualmente e dificultam o controle. Nossa, até a comida entra. Entra sim. Carnes vermelhas, álcool, estimulantes em geral, afrodisíacos, tudo isso entra na lista do que evitar. A dieta ideal seria leve, baixa em caloria, focada em vegetais, frutas, laticínios, frango, peixe. E os benefícios que ele promete? O capítulo 8 parece descrever uma transformação assim, radical. A lista de benefícios que ele alega é enorme. Cobre todas as áreas da vida. No físico, melhora da saúde geral, aumento da vitalidade, rejuvenescimento, longevidade. Sistema imunológico mais forte, maior resistência à dor, frio, calor. E no lado psicológico e mental? Ele promete superação de problemas como timidez, depressão, traumas, culpas, medos, melhora da voz, da capacidade de falar em público, aumento da autoconfiança e do que o livro chama de
poder sobre os outros, além de resistência à manipulação. Uau! A memória e a inteligência ficariam mais aguçadas, a força de vontade e a concentração intensificadas. E talvez o mais importante, o despertar da consciência, um sair do sono, para uma percepção mais clara da realidade. E como isso afetaria os relacionamentos da pessoa? O texto promete um magnetismo pessoal e sexual incrível, tornando a pessoa super atraente. Alega que cura problemas como impotência e frigidez, e que despertaria um amor e uma paixão mais profundos, duradouros, enriquecendo a vida sexual para além do orgasmo. E, finalmente, a ligação com o nosso ponto de partida, o impacto parapsicológico. Como ele conecta tudo isso? É aqui que a promessa fica maior ainda. O livro afirma que essa prática leva a uma capacidade parapsicológica inigualável. Despertaria poderes psíquicos latentes, ativando centros cerebrais que normalmente estariam adormecidos. A tal energia sexual. Exato. A energia sexual conservada é chamada de a arma mais poderosa. Ela facilitaria a visualização e a aplicação da influência psíquica por horas a fio e com prazer. Até mesmo orações ou afirmações se tornariam mais eficazes nesse estado. A intuição ficaria extremamente aguçada, surgiriam sonhos premonitórios e uma capacidade de materializar desejos e palavras muito mais rapidamente. O mundo para o praticante se tornaria mágico. E espiritualmente, tem algum benefício nesse sentido? Sim, ele diz que a prática levaria à liberação do espírito, fortalecendo a luta contra os impulsos mais animais e trazendo uma compreensão mais profunda da natureza transitória da vida. Então, se a gente conectar isso tudo, o quadro geral, fica bem clara a arquitetura do sistema que o livro propõe. O capítulo 8, com a abstinência orgástica e o Maituna, ele fornece o combustível. A energia. Essa energia sexual conservada e transmutada que alimenta todas as outras capacidades que ele descreve, como a influência sexual à distância, lá do capítulo 3, ou mesmo os ataques psíquicos que ele menciona nos capítulos 5 e 6 como dependentes dessa energia, principalmente os ataques indiretos. Sem essa gestão da energia, as técnicas seriam inócuas, na visão da fonte. Então, resumindo o que tudo isso significa, olhando só para o sistema descrito pelo Aragon, a gente tem, de um lado, a técnica de influência sexual parapsicológica baseada nesse toque mental que permitiria manipular a excitação de outra pessoa à distância, direcionando para quem opera. Exato. E do outro lado, temos a prática da abstinência orgástica, incluindo o Maituna, como um método fundamental que ele propõe para acumular e refinar energia sexual. Essa energia conservada seria, dentro da lógica da fonte, o segredo para reparar o cérebro, desbloquear essas vastas capacidades psíquicas e espirituais e dar poder real a todas as outras técnicas parapsicológicas. E é super importante reforçar que essa nossa análise aqui se concentrou só em descrever as ideias, as técnicas, as alegações, como elas aparecem no material fonte, no Parapsicologia Proibida. Sem fazer julgamento de valor, sem buscar validação fora dali, a gente explorou a estrutura e a lógica interna do que o autor propôs. Exatamente. E para a gente fechar, talvez um pensamento final que surge direto da leitura da fonte. O texto sugere uma conexão muito intrínseca, muito poderosa, entre essa gestão da energia sexual e a capacidade de não só influenciar os outros psiquicamente, mas de potencialmente transformar a própria percepção e a interação da pessoa com a realidade, tanto física quanto mental. Dentro dessa lógica que o Aragon apresenta, que tipo de reconfiguração radical da experiência humana essa disciplina energética toda promete alcançar? Fica aí a reflexão, sobre as implicações profundas que estão nas próprias palavras da fonte. Para uma melhor compreensão desse tema, recomendamos a leitura do livro O Mistério de Belicena Vilca, cujo link de download está fixado na descrição deste vídeo.